reais, pares, irracionais, inteiros. Me pergunto se nós humanos nos encontramos nesses meios. Há o conforto em pensar que podemos nos entender, consequência dessa ideia que nos passam de que todas as respostas podemos obter. E a loucura de que está tudo ao nosso alcance só nos traz mais perguntas. Uma, duas, infinitas, uma avalanche. E esses espaços em branco na mente fazem vazio do meu ser. Alimentamos uma dúvida sem fim, incerteza tamanha que nos impede de viver. Complicado compreender o que não faz sentido, e questionar o concreto faz mais difícil entender. Talvez o que nos faça tão ignorantes seja a nossa vontade incontrolável de saber. Léo, eu vou falar aqui no nome do meu grupo. A primeira impressão que a gente teve é dos infinitos. Desde a primeira aula, principalmente pra mim, foi meio confuso entender como que o conjunto de números pares que pertencem ao conjunto de números inteiros tinham o mesmo valor. Se os infinitos de números pares pertencem ao infinito de números naturais, não fazia sentido pra mim que eles tivessem o mesmo valor, sendo que um pertence ao outro. Com a comparação 1 a 1, foi bem fácil de entender e depois ficou muito simples de compreender todas as outras comparações entre os infinitos até chegar os irracionais. Era bem fácil entender a comparação dos números pares e ímpares, naturais, inteiros e os racionais. Só que quando chegou aos irracionais, ficou tudo muito complicado, porque cada número irracional já é um número infinito. Não tem uma sequência, então você nunca sabe nem o fim e nem o possível número. E o que foi bem difícil também foi entender como é que eles não podem ser tem como comparar, como fazer comparação 1 a 1 entre esse infinito e os outros infinitos. Só que depois, óbvio, a gente entendeu. Claro que é bem difícil de entender, simplesmente porque é difícil, não tem nem explicação, Léo. É difícil. Mas tudo bem. Até a parte daquelas retas. Como a reta que valia 1 tinha a mesma quantidade que a reta que valia 2. Até agora, isso não faz sentido. Eu acho que um dia vai ser provado que eles não têm o mesmo valor. Mas eu aceito que, por enquanto, tem provas que tá certo a sua teoria. Mas pra mim, pra Amanda, pra Júlia e pra Bertoloso, não foi fácil, nem um pouco. A gente ficou um tempão da aula discutindo, até depois da aula. Você deve lembrar, professor. Discutindo essa questão essa questão de equivalência. E é só isso. Foi bem difícil entender cada parte, mas no final a gente conseguiu entender legal. E era só isso mesmo. Beijo.